Fala, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e na aula de hoje nós começaremos a tratar das funções quadráticas ou das funções polinomiais do segundo grau. Antes de começar a formalizar direitinho esse conteúdo, eu quero iniciar com um tipo de exercício bastante comum em diversas provas aí de vestibulares. Então, o exercício diz o seguinte: um fazendeiro possui 10 metros de tela e deseja construir um galinheiro retangular, aproveitando uma parede muito grande que possui em sua casa como um dos lados desse galinheiro. Determine a área do galinheiro em termos dos lados desse retângulo. Então, se nós tentarmos imaginar o que está acontecendo, eu sei que ele tem uma parede muito grande da sua casa, quer dizer, a parede que ele pode usar o tamanho que ele desejar. Então, vamos representar essa parede por essa linha aqui. E, aproveitando essa parede como um dos lados do galinheiro, ele vai colocar, para formar o retângulo, outros 3 lados. Então, algo, por exemplo, assim, ó. Correto? E aí, ele deseja saber a área desse galinheiro. Bom, já que é um retângulo, você com certeza sabe que a área é base vezes altura, ou lado vezes lado, tanto faz a forma que você mencionar, o título que você der a cada um dos lados das dimensões desse nosso retângulo. Então, como eu não sei nada, vamos supor que esse pedacinho aqui vale x. Eu sei que o retângulo sempre tem lados opostos com mesma medida. Então, aqui também vai ser x. E desse modo, já que toda essa linha vermelha representa a tela que ele está utilizando, eu sei que a tela tem 10 metros ao todo, usei x de um lado, usei x do outro, o terceiro e último lado vai ser 10 menos 2x. E aí, se eu quero falar da área desse retângulo, sabemos que a área é base, 10 menos 2x, multiplicado pela altura, que vai ser x. Fazendo aí a distributiva, nós podemos concluir que a área desse retângulo vai ser x vezes 10, que nós sabemos que é 10x, e o x vezes o menos 2x, que nós sabemos que vai ser menos 2x elevado ao quadrado. Então, essa é a resposta do exercício. Determinei a área do galinheiro em termos dos lados desse retângulo, e quando eu observo a resposta, eu percebo que a área está em função de x. Que significa essa frase? Que para cada valor de x, eu vou ter uma área diferente. Então, essa nossa área, ela vai ser uma função de x, que é 10 vezes x, menos 2 vezes x elevado ao quadrado. E você pode perceber ainda que essa nossa função de x, o x está elevado ao quadrado. Como x está elevado ao quadrado, eu digo que essa é uma função quadrática, ou uma função polinomial do segundo grau. Tudo bem? Legal. Chegamos, então, a um exemplo daquilo que nós começaremos a estudar. Agora, se você lembrar das funções anteriores que nós estudamos, nós falamos sobre o gráfico delas para começar a estudar. Vamos falar, então, o gráfico dessa expressãozinha aqui. Então, para a gente poder falar de gráfico, eu vou atribuir, eu vou chutar alguns valores para o x e calcular qual vai ser a minha função, quanto que vale a minha função, qual é o valor numérico da minha função para estes valores atribuídos de x. Então, vamos escolher aleatoriamente mesmo alguns. Então, aqui, ó, para x igual a zero, função é sempre uma substituição, 10 vezes zero, menos 2 vezes zero ao quadrado. 10 vezes zero é zero, 2 vezes zero ao quadrado é zero também, e 0 menos zero vai ser zero. Primeiro valor da função, x vale zero, o y, que é o resultado da função, também vale zero. Para x, por exemplo, igual a 2, a minha função do 2 vai ser 10 vezes 2, menos 2 vezes 2 ao quadrado. 10 vezes 2 é 20. 2 ao quadrado é igual a 4, vezes 2 é igual a 8, e 20 menos 8
é igual a 12. Muito bem. E para x, vou pegar um outro valor, vou pegar 5, por exemplo, a função do 5 vai ser igual a 10 vezes 5 menos 2 vezes 5 elevado ao quadrado. 10 vezes 5, 50. 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50 de novo. 50 menos 50 vai ser igual a zero. Então, nós temos três valores que eu vou colocar já no nosso plano cartesiano. Ó. O 0 com o 0, o 2 com o 12 e o 5 com o 0. Então, vamos lá para o nosso plano cartesiano. Então, aqui, ó, primeiro valor, o 0 com o 0, é esse primeiro pontinho aí, representado por A no nosso gráfico. O segundo valor, nós temos aqui o 2 com o 12, tá? É o nosso segundo pontinho, pontinho B. Eu vou diminuir um pouquinho a escala aqui, ó, para você conseguir enxergar o ponto B, ele está bem no alto ali, né? Ó. E o terceiro valor que nós calculamos também é o 5 com o 0. Então, volta aqui para o nosso plano cartesiano. Olha só ele aqui. Bom, agora, para quem está acostumado com as funções afins, que nós conversamos nas últimas aulas, você percebe que eu não consigo ligar esses pontos com uma reta, não é verdade? Não dá. Então, se você começar a pensar nesses pontos, e principalmente algo que eu não vou fazer agora para não estender ainda mais a minha aula, se você ficar chutando, se você ficar atribuindo outros valores para x e descobrir qual é o valor da minha função, qual é o valor do nosso y, você acaba se convencendo cada vez mais que a curva que vai ligar esses pontos é essa aqui, ó, que nós vamos escrever agora. Então, vou até colocar aqui a minha função, ó, 10 vezes x menos 2 vezes x elevado ao quadrado. Ó. Essa curvinha aqui que você consegue ver no meu plano cartesiano. Vou até tirar esses pontinhos para ficar muito mais limpo aqui o nosso gráfico. E essa curva é o que nós vamos chamar de parábolas. Ah, mas Rubens, você tem certeza que vai ser uma parábola? E se eu tiver um pontinho fora dela? Na verdade, eu sei que eu não vou ter pontos fora dela. E uma forma que você pode se convencer da mesma coisa é você ficar escolhendo, você ficar chutando outros valores para o x para determinar quem é que vai ser o y, ou seja, determinar quem é que vai ser a resposta da nossa função. Tudo bem? Eu vou simplesmente colocar essa parábola lá no nosso caderninho para a gente continuar com mais um exemplo. Então, vamos lá? Beleza aí, ó. Caderninho feito, meu gráfico está aí, tá? Então, eu sei que o desenho dessa função quadrática é essa parábola que você está vendo aí no cantinho direito da sua tela. Beleza? Vamos só para mais um exemplo? Então, aqui, ó, o nosso próximo exemplo. Eu vou simplesmente colocar direto já uma função quadrática, a função de x igual a x elevado ao quadrado menos 5 vezes x mais 6. E aí, se eu quero estudar essa função quadrática, eu vou também atribuir valores para o x e calcular quem é que vai ser o y, quem é que vai ser o valor da minha função. Então, naquele mesmo esqueminha, vamos colocar um pontinho a mais, inclusive, que o exemplo anterior. Então, para x igual a 1, função é sempre uma substituição, 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 6. 1 ao quadrado é 1, 5 vezes 1 é 5. 1 menos 5 é menos 4. Menos 4 mais 6 vai ser igual a 2. Muito bem. Para x igual a 2, a nossa função do 2 vai ser 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 2 é 10. 4 menos 10 é menos 6. Mais 6 vai dar 0. Para x igual a 3, nós vamos ter que a função do 3 é 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3 mais 6. 3 ao quadrado é 9, 5 vezes 3 é 15. 9 menos 15 vai dar menos 6. E menos 6 mais 6, 0 mais uma vez. E por fim, mais um pontinho, para x igual a 4, função pela última vez é uma substituição, 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4 mais 6. 4 ao quadrado é 16.
5 vezes 4 é 20. Então, eu tenho que 16 menos 20 vai ser igual a menos 4. Menos 4 mais 6 vai ser igual a 2. Então, eu tenho os valores, ó, 1 e 2, 2 e 0, 3 e 0, 4 e 2. Se nós colocarmos aqui no nosso plano cartesiano, tá? Vamos limpar só isso aqui, nós vamos ter o 1 e o 2, esse aqui é o primeiro pontinho. O segundo pontinho é o 2 e o 0, que nós também já determinamos, pontinho B aí no gráfico. O terceiro ponto, o 3, nós calculamos que a função também dá o 0, terceiro ponto. E o quarto ponto que nós calculamos é o 4 com o 2. Então, aqui, esse pontinho. Mais uma vez, ó, colocando aqui um pouquinho mais centralizado, para ficar mais claro, você percebe que eu não vou conseguir ligar com uma reta. Esses 4 pontinhos e outros, se você desejar ir calculando 5, 6, 7, 8 pontinhos, para nós podermos ligar, eu consigo ligar perfeitamente nessa curva chamada parábola, né? Então, aqui, ó, x ao quadrado menos 5 vezes o x mais o 6, olha só, certinho passou pelos nossos pontos. Essa curva é a nossa parábola. Tudo bem? Então, vamos lá? Colocando essa parábola, deixa eu só tirar aqui, fica mais fácil para vocês enxergarem, olha que bonitinho, tá? Lá no nosso caderninho, para podermos conversar um pouquinho mais e finalizar essa nossa primeira aula sobre funções quadráticas. Beleza? Então tá aí, ó, caderninho, tá? Minha parábola, que representa essa nossa função quadrática. Ou seja, toda função quadrática vai ter como gráfico uma parábola, que é essa curva aí. E aí, o que nós vamos conversar na nossa próxima videoaula é alguns elementos, ou são, né, alguns elementos dessa parábola, importantes para você poder construir o seu próprio gráfico sem acabar chutando de maneira muito arbitrária os pontos e dificultando ainda mais a resolução ou a construção do seu gráfico. Tudo bem? Desse modo, eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos e até lá!